Olá, você está no LXP Talk, esse programa do Sérgio Mena Barreto, onde a ideia é extrair essas conversas exponenciais. Eu gosto de falar disso porque os feedbacks que nós estamos recebendo é isso. Pô, eu escuto vocês, eu vejo coisas que não são faladas na escola. Eu acho que a nossa expectativa é essa mesmo, né, Sérgio? É isso mesmo. Se você ficar escutando aqui mais do mesmo, então pode mudar de canal. É muito bom. No outro episódio, nós falamos sobre centralidade de cliente. E nós estamos, nessa série, falando sobre varejo. O Sérgio mostrou de onde veio esse coração de varejo, por que ele acredita tanto. E hoje eu quero falar, Sérgio, sobre liderança. Mas eu quero falar da liderança no varejo. Por quê? Cada vez mais nós estamos abrindo mais farmácias, né? Nós temos rede com mais de 3.200 lojas. E nós estamos abrindo loja em cada esquina. Só que eu ganho as esquinas, mas eu tenho também que ganhar os metros quadrados. Qual que é a lógica? Eu preciso fazer a loja funcionar. E para isso, você tem falado que tudo começa e termina com a liderança. Porque a execução vem pela liderança. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui para nos ajudar, Sérgio, sobre essa história de formar líderes. A primeira pergunta que eu te faço é: o líder nasce pronto? Existe um líder nato? Não, a liderança é treinável, né? Treinável? Claramente, ela é treinável. Óbvio, você tem que estar disposto a ser um bom líder, você tem que desenvolver a disciplina, você tem que criar dentro de você essa cultura. Né? Os bons exemplos contam. Uhum. Ter um pai líder ajuda. Ter tido um bom professor na escola, uma experiência de time, de equipe, ajuda. Mas a liderança ela é treinável, ela é formada. Eu não acredito na liderança. Claro, a liderança nata existe, né? Mas não é só ela, né? Você pode ter uma pessoa que aparentemente não daria um líder e você qualifica e você forma aquele líder, né? Até porque se eu depender só de quem é nato, nós estamos perdidos, né? Nós estamos perdidos. Eu sempre gostei dessa disciplina de liderança, de estudar como as pessoas impactam a vida das outras, né? Por meio de ações, por meio de exemplos, né? Exerci isso na igreja, quando eu era de grupo de jovens e tudo mais. Sempre fui um cara que peguei à frente, né? Eu contei uma vez aqui que, quando na universidade, eu era monitor. Por que eu era monitor? Porque aquilo me obrigava a estudar, né? Eu já trabalhava e eu precisava ter um incentivo para eu ser um bom aluno. E uma maneira que eu era sendo monitor. Então, qual era a função do monitor? Quando o professor não dava aula, em algumas aulas o professor não dava mesmo, e quem dava aula era o monitor. Era o monitor. Então, que era eu. Então, eu tinha que estudar mais que os alunos na média, né? Para eu poder ser capaz de dar uma aula e acompanhar a turma. Então, sempre gostei, sempre me desafiei a isso. E quando eu fui para o varejo, a ideia que eu tinha vindo de uma família de militar, meu pai militar, né? Então tinha toda aquela disciplina do quartel, morei em quartel, morei em ambiente militar, né? Sabia que a liderança ali era uma coisa muito de hierarquia, né? De obediência da patente, né? E a patente superior manda na patente inferior. Mas eu tive um líder, né? Que me deu um exemplo muito interessante. Meu pai foi um líder desse tipo. Meu pai, eu vou contar o último dia de carreira do meu pai, quando meu pai foi para a reserva. Ele era general? Mas eu fui esses dias num quartel, porque eu tenho uma amiga que cuida de um clube em Campinas. E estava tendo lá uma coisa, Mena Barreto. É seu parente? Não, toda a família Mena Barreto é uma família só. É sério? O meu tataravô, o João de Deus Mena Barreto, que chegou a marechal, né? Uau. Meu tataravô, eu sou trisneto de um presidente da República. Ele teve uma junta provisória em 1932, eram 3 generais, era o meu tataravô. Tá explicado por que eu vi Mena Barreto lá. Tem todo canto. Essa família, eu tenho 3 livros só sobre a história da família. Militares que compunham a família. Grande parte militar?
Tudo militar, assim, exceções são poucas, né? E aí eu tive... Só que meu pai era um cara diferente. Meu pai, no dia que ele foi para reserva, isso me marcou muito. Eu tinha 16 anos de idade, talvez, não vou lembrar o ano. Ele, os seus 50 e poucos, 40 e poucos? Ele serviu 35 anos e foi para reserva. Ele entrou jovem, né? E no dia que ele foi para reserva, ele teve a história dos... Vem todos os militares, tem uma né? Cerimônia, né? E monta os... Puta, não vou saber mais o nome como que é. Os esquadrões, sei lá o quê. Fica tudo... E tem troca de armas, e tem um desfile, né? E nesse dia meu pai foi para reserva e teve esse negócio, E depois ele teve uma reunião no auditório, que ele chamou todo mundo para fazer uma reunião. E naquela reunião ele foi. Primeiro que meu pai lia a Bíblia. Uau! Na frente do batalhão todo montado, e meu pai lia a Bíblia. Que isso, ele disse, eu vou ler para você, vou dar uma palavra hoje, li a ordem do dia, vou dar uma palavra e vou ler Aí lia a Bíblia. Um provérbio. E lia, e explicava. E dava uma mensagem para as pessoas. Pregava. Era. E os soldados lá todos... Tinha que ouvir. E aí, e ele fez isso do mesmo jeito nesse dia. Passou o comando da unidade para a pessoa que assumiu o comando. E ele ia para a reserva imediatamente. E aí ele chamou todo mundo e eu vi assim, 300 homens no auditório, todo mundo fardado, para ouvir uma palavra dele no final. Aí ele de novo leu a Bíblia, falou, agradeceu. E aí eu vi se formar uma fila de uma centena ou mais de homens para dar um abraço nele. Isso. E a maioria das pessoas chorando. Olha. E você, 16 anos. E eu olhando aquela... Isso ficou na sua memória afetiva. Muito, muito. Eu tô emocionado aqui ao falar isso. Isso, senhor. E eu fiquei imaginando aqui, e todo mundo dizendo, o senhor foi um comandante diferente. O senhor deu uma palavra, o senhor me ajudou, o que eu precisei, né? E eu fiquei imaginando como seria uma liderança que não tivesse essa visão. Porque lá é muito comando e controle. Se formaria uma fila do mesmo jeito, né, para agradecer. Uau. E aí aquilo foi uma coisa que me levou, assim, que me marcou profundamente. Eu disse, eu quero ser um líder como esse. Que as pessoas sintam falta quando eu não estiver aqui. Ou que as pessoas venham me agradecer ou venham agradecer a situação que foi criada, né, para ajudá-las. Porque a liderança não é em torno do meu cargo, né? Em torno Quer dizer, mim. Liderança não é cargo? Liderança é em torno do outro, né? Eu sou líder por causa do outro. Se não for por causa do outro, eu não sou líder. Não posso ser considerado líder de ninguém. Não vou liderar nem meu cachorro, né? Se não for em função do outro. Então, ter essa noção começa com isso. Se você não teve um exemplo, né? E eu tive a sorte de ter tido um exemplo em casa e ter tido outros super legais, né? Que não adianta ficar montando uma lista aqui. Que coisas você deve aprender, que disciplinas você deve aprender para ser um bom líder. Isso. Então, escutar o outro, é uma disciplina. Comunicação ativa, né? É uma disciplina. Escuta ativa, né? Escutatória, você já falou isso um dia. Então, tem que aprender isso, porque se não aprender isso, como é que você vai liderar? Você tem que ter a capacidade... aí é uma questão espiritual, que vem até antes da comunicação, que é se conectar com o outro, fazer uma leitura humana bem feita, né? Sentir entender que... eu escutei uma expressão esses dias, como se fosse... Era num programa de MMA, né? Inclusive. Eu acompanho muito o negócio de MMA. Da onde vem o conhecimento? Aí tem um técnico lá, tem 2 times que estão disputando o Ultimate Fighter lá. E aí chegaram 2 que iam lutar e o técnico disse pro outro, olha através dele. Através dele? Aí, olha através dele. Aí o cara ficou... Aí quando os 2 lutadores saíram, o outro técnico chegou, o que você quer dizer com olhar através? Tente enxergar a alma dele. A alma dele. Tente enxergar o que está por trás do que você está vendo, da carne, do homem, né? Da carcaça. No caso, ele estava dando aquela instrução para o cara que ia lutar com o outro, enxerga a alma dele para você ser superior a ele. No nosso caso aqui, eu trazendo para ele nosso exemplo, tem que enxergar a alma do outro para você ser o melhor líder possível para ele. Né?
Eu não quero ser conhecido, não quero ser lembrado pelo líder porque tinha um cargo, era o meu chefe, mas por um cara que fazia coisas assim que me deixavam felizes como liderado, que me ajudava como liderado, né? Que fazia eu me sentir parte do propósito, né? Que fazia eu fazer, que eu me sentia bem de chegar em casa no final. Cara, ainda bem que eu trabalho com esse cara. Cara, né? da hora. Né? Da Então, hora. então, se você tem quando você desenvolve esse intuito, e aí você vai perceber que você vai fazer um monte de curso, desenvolver, contratar mentor, ler vídeo, fazer o que você puder para fazer, para você desenvolver essa disciplina, né? Por isso que eu digo que liderança é treinável. Cara, que resposta longa para uma pergunta só que você fez. Mas por isso que eu acho que liderança é treinável, mas se você partir do seu, tá pendurado dentro primeiro, né? Você percebeu como líder, você sabe o que você vai fazer. Você não tem um exemplo, mas você quer ser líder, você vai ter que desenvolver essas disciplinas e fazer os cursos, e desenvolver, encontrar um bom mentor, ou fazer leitura de pessoas e atender o seu propósito. Agora, só um detalhe voltando. O que chama atenção é na hora que você fala assim, não, minha família é toda de militar. Na hora eu falo assim, cara, algum problema você teve com um militar que você não quis aquele comando? Não, muito pelo contrário, você modelou teu pai. Você... Engraçado, meu pai foi proibido pelo pai dele, que também era militar. Você não vai ser militar. Porque ganha pouco, porque não sei o que. O pai dele... E o meu pai se inscreveu na escola de oficiais escondido do pai dele. Foi escondido? Escondido do pai dele. Porque o pai dele não queria que ele fosse militar. Eu não queria mesmo, né? Porque eu não achava que... Eu achava que a minha contribuição era de outro tipo. Não era... Admiro quem nasceu para isso, tá? Admiro quem nasceu para militar, admiro quem nasceu para um monte de coisa. Mas você já se conheceu. Mas eu já sabia que não ia ser aquilo. E eu nunca quis, meu irmão também nunca quis, minha irmã também nunca quis. Assim, da nossa família nós não quisemos, mas eu tenho primos militares que seguiram e que estão lá, estão lá. Tenho um primo, um coronel já, da minha idade, né? Quer dizer, a família Mena Barreto no militar continua. Agora, Sérgio, olhando para a farmácia, para o varejo, né? Nós encontramos muitos líderes que acreditam, eu nem sei se eu posso chamar isso de líder, que o negócio dele é escala, é controlar pessoas. Que palavra você tem para essas pessoas? Porque você já disse aqui, nesse episódio, que não é cargo, é focar no outro, não é dinheiro, você já falou isso também, né? Que ser líder, por mais que tem uma lei que ganha 40% a mais, né? Mas, não então, se trata disso. Não, então, assim... Não é isso, Sérgio? Esse líder aí que eu conheço, que é um dinossauro. Dinossauro? O João riu lá, ó. O dinossauro. O Dino. Tá esse tipo de Dino. Tá cheio de Dino no mundo. Vamos chamar esse cara de Dino? Dino. Não, porque, você entende? O cara acha que ele tá ali pra ver se limparam, ver se repuseram, ver se precificaram, ver se o produto chegou, ver se a campanha tá... Não é isso, né? Essa é a liderança mais tosca que existe, né? Uau. Comando e controle. Pega essa, gente, pega essa. Comando e controle é a liderança mais tosca que pode existir no mundo, né, cara? Pelo amor de Deus, não tem mais essa. Ou você engaja o outro porque ele entendeu o seu propósito e ele comprou o propósito, e ele comprou a história que você está vendendo. E você vai... e ele vai te seguir por causa disso, e porque isso também arde o coração dele. O cara te seguir porque ele está controlando ele, porque você comprou a hora dele, porque ele depende do dinheiro que você vai pagar para ele. Isso é uma liderança muito tosca. Funciona, mas não é perene, não é sustentável, né? Quem é que quer viver a vida inteira num esquema desse, né? A gente comentou aqui em outros episódios, assim, eu escuto isso muito, né? Escuto em empresas que eu dou consultoria. Hoje eu sou muito ruim de consultoria porque eu não tenho mais tempo, né? Mas já escutei muito isso e de vez em quando algumas pessoas comentam comigo, pô, cara, eu aumentei o salário do cara e o cara pediu demissão. O cara chegou para mim e disse assim, vou ganhar 30% mais do que eu ganho aqui. Aí eu falei, tudo bem, como eu precisava dele, o cara me contando, né? Esse líder me contando, o Dino. Aí eu paguei, aí eu disse, não, eu vou te pagar 40% a mais.
Aí o cara disse, mas eu não quero trabalhar mais para você. Não quero mais teu dinheiro. Teu dinheiro é tóxico, ou o ambiente é tóxico para mim. Eu tô adoecendo aqui. E é a verdade, cara, né? Então, assim, esse tipo de liderança não é sustentável. Ela ela não faz bem. E se não faz bem, as pessoas da geração Z, essa geração eu quero pegar Y, esse tópico agora. Essa galera mais não toleram isso. Isso não foi uma coisa boa que está acontecendo, Sérgio? Isso é ótimo, Isso quer dizer que a sociedade está evoluindo. Isso quer dizer que as crianças que nasceram, as crianças índigo, crianças cristal, como a gente chama, que já nascem com uma puta de uma intuição e uma visão de diversidade mais profunda que a nossa geração não teve, né? Isso quer dizer que é para a evolução da humanidade. Para a evolução da humanidade. Você sabe que eu tenho um projeto de cachorro. Olha, eu vou inventar uma história, não tem nada a ver aqui, né? Eu tenho um projeto de cachorro eu escrevi o Voltei, né? Esse aqui, inclusive, é do Quadrinhos. Que fala sobre sabe, que é um retorno de um pet para mim. Não, ainda não. Tá, né? desculpa aí. São 2 versões, vendeu dezenas e dezenas de milhares de cópias desse livrinho aqui. E o objetivo é o quê? Ser instrumento de cura para quem está passando por um luto, né? E dar uma esperança de que o pet pode voltar, que pode mesmo, que aconteceu na minha vida, isso é uma história real. Aí eu gravo muitos vídeos. Aí as pessoas sempre dizem, alguém comenta, diz, mas você tá dizendo que a vida é bonitinha, mas e os cachorros que são abandonados? E os cachorros que são maltratados? Porque esse mundo é muito duro, é muito ruim. Eu sempre costumo responder assim, se você já percebeu que tem coisa errada aí, que é errado maltratar um cachorro, que é errado abandonar um cachorro, opa, tem uma evolução aí. Porque antes nem isso. Porque não tinha. Você considerava o cachorro um estorvo ou um objeto que anda e late e precisa comer. Então, a gente está numa era de evolução que as pessoas mais jovens percebem a injustiça, percebem se você só pensa na horinha, só pensa na métrica, você não está enxergando através do humano que está ali, né, o que está dentro dele, e que ninguém quer trabalhar. Então não adianta você pagar 40% a mais que o cara não vai querer. Não quero mais ter o dinheiro. É o que eles respondem hoje em dia. E tá certo. Porque estão olhando para a jornada, né, Sérgio? Da humanidade. Porque estão olhando para a jornada hoje. Porque estão olhando para a jornada. Gente, a gente trabalha, sei lá, 40 anos. Dizem agora, né, na SXSW, um cientista diz, não vão viver. Quem viver, nossa obrigação é viver até 2035. Ficar vivo até 2035. Eu tenho uma sessão lá na SXSW, porque ele disse, primeiro ele disse 2 coisas. Uma coisa, o bebê que vai viver 800 anos já nasceu. Uau. Plateia 800 anos. Por quê? Porque antigamente a gente ganhava 2 anos a cada 5. Com o nível de evolução de tecnologia, inteligência artificial, a gente está ganhando 2 em 1. 2 em 1. Então é o seguinte, aí ele disse, a obrigação de vocês aqui nessa plateia é ficar vivo até 2035. Se você ficar vivo até 2035, você vai viver muito mais de 100 anos. Uau. 130, 120 anos. Então, fique vivo até 2035. Por que 2035? Porque a ciência vai descobrir a solução de muita doença, muita... E está descobrindo. Né? E está descobrindo. Só pesquisa de câncer tem umas 700, tá? De moléculas novas para câncer. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não vai viver mais só 30, 40 anos para trabalhar. Vai viver mais. E talvez vai ter uma segunda carreira. Cara, você vai querer desperdiçar 30, 40 anos da sua vida num ambiente tóxico? Quem é que vai querer isso, Marcelo? Ninguém vai querer, cara. Nem a segunda carreira também. Vou sair de uma empresa... A empresa era ruim que eu trabalhava, mas essa aqui paga melhor, mas é ruim também. Quem vai querer trabalhar numa empresa dessa? Ninguém. Então, assim, ou a liderança ela se reinventa e ela começa a perceber que a função dela, que ela está aqui em função do outro... Ou vai perder mesmo toda essa galera nova, né? E todo o engajamento desse pessoal. Não estou falando nem só dos novos, não, mas estou falando mais dos novos, né? Vai perder os velhos também, mas mais os novos por causa dessa consciência
que as pessoas, os milênios têm, né? E já nascem, já trazem essa consciência aumentada. Um ponto importante é que muita gente olha o trabalho, né, Sérgio, como se fosse um castigo, né? E vamos olhar Gênesis. O trabalho ele foi criado, né? A Bíblia fala isso, ele foi criado como até um presente para o homem. Não é castigo. E quando eu olho para a farmácia, eu vejo na farmácia, por mais desafios que a gente tem com a equipe, horário, plantão, domingo, né? Mas a farmácia, sendo um lugar de cura, é um lugar de propósito. E mesmo para as equipes que entenderam que lá ela pode colocar o seu talento, o seu dom, a sua vocação e ter um clima legal, isso ajuda muito, né, Sérgio? Por trás dessa visão que o trabalho é um estorvo, é um castigo, é a má liderança, né? Muito porque o próprio líder não contribui. Não contribui. Ele também não vê o trabalho como sendo uma outra, não tem uma outra visão, né? E aí você tem a troca do dinheiro pelo tempo. A gente devia ser muito, muito criterioso em selecionar as pessoas. Sabe? Ia ser a próxima pergunta aqui que eu ia te fazer. Deveria ser muito. Que elementos ver, Sérgio? No varejo, assim, eu não acredito num varejo que as pessoas não gostem de trabalhar com gente. Com gente. Devia ser a primeira coisa que eu tinha que olhar. Não gostou de gente. Você tá na sala de uma seleção. Tá lá um monte de gente sentado. Pega essa. Eu colocaria assim, 4 câmeras. Câmeras. Aí eu filmaria, gravaria tudo. Quem não falou com o coleguinha do lado? Cara, você tá ali esperando. Se você não for um cara que olha pro lado, diz, e aí, como é teu nome? Ei, você veio fazer o que aqui? Faz tempo que você chegou? Cara, se esse cara ficar calado ali e não falar nada, já fica de olho nele, que ele talvez não seja o cara adequado pra cá. Eu tô desconfiado que você fazia isso na Pagueiro, Sérgio. Não, eu brinco nos treinamentos. Eu diz, pessoal, faça o exercício e tal, mas a gente não precisa nem fazer o resultado, porque eu já tô com as câmeras ligadas aqui. Eu brinco muito isso. E a gente já sabe quem dá pro negócio e quem não dá, né? Mas assim, cara, a pessoa que não olhou pro lado, não se interessou, né? Eu acho que podia ir ao extremo. Colocar uma pessoa com uma roupa diferente. Colocar uma pessoa com uma sensação que ela estava nervosa, preocupada com alguma coisa. Para ver se vão cuidar dela. E ver se alguém vai chamar atenção, ver se alguém vai cuidar. Empatia. Se vai ter empatia, se vai se importar com aquela que é diferente, se vai tentar entender o que está acontecendo ali, né? Porque se for frio, Marcelo, se não tiver em torno do outro, se não tiver essa visão, não é pra cá. Não é pra cá. Você pode ser até em outro lugar. Você pode ser um bom cara que cuida de, sei lá, suprimento, reposição, não sei de quê. Cara que cuida de... Mas pra gente, pra varejo, não dá. Pra começar. Né? Por que eu tô falando nesse ponto? Porque empatia é uma coisa muito difícil de você mexer, assim... Não dá para imputar isso. Não dá. Ou a pessoa... E se às vezes se você monta só um processo que... Oi, bom dia, posso te ajudar? Aquilo soa falso. Nossa, e é verdade. Mecânico, robótico. Então, ou a pessoa gosta ou não gosta. Se você... Isso é uma coisa que é difícil. Tá. Né? Eu, por exemplo, eu sempre falo, mas as pessoas não acreditam. Eu sou tímido na minha natureza, né? Sou uma pessoa que sou mais calado, uma pessoa que estou mais aqui na minha. Eu tenho, e na mentoria que a gente, da LXP, a gente sempre fala isso, eu sempre falo, usar o elástico. O elástico. Ou seja, você tem a capacidade de sair de quem você é no natural e você se conectar com o outro para a necessidade que ele tem. Sim. E aí você volta a ser quem você é. Que sair e me conectar com o outro, na minha natureza tímido... É desconfortável. É desconfortável. E demanda muita energia. Né? Demanda energia. Então não é uma coisa fácil, mas você tem que aprender. Isso lá no exercício que você fez, tem um índice de flexibilidade. O quão flexível eu me tornei em ter essa capacidade de me conectar com o outro, de usar o elástico. Sim. A gente consegue ensinar isso para as pessoas? Consegue, mas se eu conseguir mais gente que na natureza delas elas gostam de gente,
eu já andei metade do caminho. Até porque no varejo há diversos... Sérgio, nós estamos fazendo o roadshow, né? E a gente tem aqueles casos simulados que a gente faz lá. E é interessante porque o PDV em si, ele tem... É multi. Tem a idosa, tem o jovem, tem a pessoa que não gosta de conversar com ninguém. Então, esse elástico é totalmente mensurável, né? Sim. Agora, se eu tenho uma pessoa que é só em si mesmada... É difícil. É difícil. É quase que impossível, se você já tem alguém que está interessado no outro, é fácil você treinar, você vai acrescentar outra camada técnica ali em cima, mas você já tem metade do caminho andado. Né? Então, fazer uma boa seleção de gente que gosta de gente, para começar, tem que fazer isso bem feito. Fantástico. Agora, Sérgio, eu preciso abrir loja, vou voltar naquilo que a gente falou, né? Eu preciso abrir loja, eu preciso de líderes. O mundo, ele é constituído... A natureza em si, os animais, tem lá um animal que é líder. Agora, eu preciso de liderança. Como é que eu formo essa liderança, Sérgio? Que elementos eu posso olhar? Há muitos recrutadores, há muitos... Assim como você deu essa dica agora... Uma empresa exponencial, ela é construída de duas coisas. Acho que a gente já falou aqui outra vez. Pessoas. E um sistema que é reproduzível. Isso. Sistema que eu falo não é um sistema de computador. Um sistema, processos, um jeito de fazer. Sim. Então, McDonald's. Pessoas que estejam dispostas a atender muita gente numa fila, a relação da chapa, aquilo ali, e um processo que funciona. Tá bom. Uma ordem de você colocar o hambúrguer, não sei o quê, a ordem de fritar, todo o passo a passo das estações de trabalho ali. Né? Então, pessoas e processo. As duas, um sistema que funciona. Isso é uma empresa que você consegue escalar ela. Tá. Né, se você tiver essas duas coisas. Então, são duas disciplinas que uma empresa de varejo, uma empresa de qualquer coisa, precisa ter. Então, eu peguei pessoas boas que... Eu tinha só uma loja, agora eu tenho 2, agora eu tenho 10, agora eu tenho 20. Quais dessas pessoas aqui, elas sabem do meu propósito, elas sabem do objetivo, quais dessas pessoas estão mais aptas, digamos assim, a me ajudar nessa expansão? Essa é a primeira coisa. Então, eu sempre acredito... Você quer dizer que vai esporular aqui, que vai multiplicar essa sempre semente. Acredito no de dentro. Tá bom. Você acredita no de dentro? Eu acredito no de dentro. Não acho que trazer de fora... eu preciso da empresa melhorar a qualidade, trago novos gerentes. Não. Porque já é difícil de você incutir, de você compartilhar uma visão, compartilhar o propósito, todo mundo bebendo na mesma fonte, com um cara que já está há 7 anos com você. Imagina com um cara que entrou daqui 2 meses atrás. É por isso que as redes, às vezes, evitam contratar gente com experiência, Sérgio, para cargos de loja, por causa de cultura. O mais normal no varejo é construir dentro. Que show! Construir dentro. E a pessoa vai crescendo com você. Isso é muito prático. Aí você tem que ter um plano de carreira, tem que ter tudo também, né? Senão o sujeito vai ficar ralando ali. Um plano de formação. Tudo, né? Tem que cuidar das sementinhas e fazê-las virarem árvores, né? Então, primeiro, não é buscar fora, é pegar aqui de dentro o que eu tenho e como que eu faço e reproduzo isso. E o segundo, um sistema que funciona. Óbvio, se eu tenho as pessoas aqui e eu tenho o sistema do outro lado, um sistema que funciona, e essas pessoas provavelmente dominarão esse sistema, isso é uma empresa escalável, isso é uma empresa exponencial. Né? Por exemplo, as grandes redes que eu conheço, que eu tenho facilidade de conhecer, né? Como você vai para outra cidade, você resolveu abrir um estado novo e vai lá e vai implantar 50 lojas. Como que eu faço? Eu pego os caras que estão preparados aqui, levo eles lá, eles vão morar naquela cidade, naquele estado. Se aculturar. Durante 6 meses, 1 ano, eu tenho um contrato com eles, você vai morar até 2 anos aí. Eu vou remunerar eles. Tudo, vai ter uma coisa a mais, vou te pagar o aluguel, vou fazer tudo. Você vai formar a minha cultura ali. Você vai levar a minha cultura e vai formar a cultura ali, depois você volta se você quiser. Fantástico. Se você não quiser, você fica lá, sei lá, uma cidade de praia é melhor do que morar em São Paulo. Eu iria. Fica lá, pô. Bora, João. E muita gente volta, outras pessoas não. Mas é assim que você vai levando aquela mesma cultura que você tem aqui, aquele processo que você tem, e aquele jeito de fazer para um outro lugar, né? Então... E as empresas estruturam isso e fazem isso de forma muito bem estruturada. Pernambucanos eu fazia isso, PagMenos eu fazia isso. Sei
que a RD faz isso. Tem a própria universidade. Sei que a Panvel faz, sei que várias empresas fazem isso, ou seja, porque é a maneira mais fácil de você garantir que alguém que já faz aqui com você vai fazer bem ali, vai levar aquela... É engraçado, Marcelo, que lá em Fortaleza, né? Sou cearense, volto sempre lá, né? Tem um apartamento em Fortaleza, na casa de praia. Você tem o seu apartamento ainda lá, né, Sérgio? Nem tinha. Eu ficava em hotel e na pandemia comprei um para alugar, acabei montando para mim, né? Hoje eu vou para Fortaleza com mochila. Olha, tem roupa, tem tudo lá, é maravilha. Tem um outro kit, Sérgio. Um outro kit lá. E aí uma coisa que o pessoal lá em Fortaleza, eu entro muito, eu sou rato de farmácia, de varejo, né? Então eu entro muito nas farmácias, vou ver como tá, etc. E vou jantar com a família, converso com um amigo, não sei o que. Aí o pessoal disse... E as pessoas sempre diziam... Aí vai um elogio aí para Marcílio, né? Ex-CEO da RD. E Renato Raduan, atual CEO, toda a equipe da RD, né? Tinha uma lenda urbana lá em Fortaleza, que é o seguinte: a Drogazil traz os funcionários todos de fora. De fora. E são diferentes da gente. São diferentes da gente. E aí? Aí eu entrava em cada loja. Você é daqui, sou daqui de Fortaleza. Você, sou daqui de Fortaleza. Daqui também. Cara, como que o cara tem uma postura diferente sendo cearense? Agora, o gerente era de fora, porque nessa política de levar, né? Mas olha só, a cultura mexe com a pessoa local. Fantástico. A pessoa acha que o outro é de fora. Não, eu sou cearense, Ele eu sou daqui. Se aculturou. Mas quem vai pra lá acaba gostando mesmo, né, Sérgio? Mas é muito interessante você... Tudo bem, pode ser o viés também, como é uma empresa de fora, as pessoas são de fora. Não, são cearenses. Um bairrismo. Tem alguém de fora que chegou? Tem. Mas ele conseguiu pegar aquela cultura e levar a mesma cultura daqui de São Paulo para Fortaleza. O que é uma coisa extraordinária. Eu tenho visto o marketing, você falou da RD, o marketing de Parintins, o marketing local ali. Que incrível isso, No final de semana eu estava lá no Ceará. Aí eu fui, entrei numa loja, no interior, perto da casa de praia que eu tenho. Tava lá, atendimento em Aracati, interior do Ceará, igualzinho que eu tivesse aqui em São Paulo. Que legal, né? Cara. Com pessoas locais. Isso é uma das coisas mais interessantes, bonitas de se ver, mas mais difíceis de fazer, né? Seja, isso é muita cultura, muito treinamento, muito sistemas e pessoas. E essa manutenção vem por uma comunicação, por um processo, mas grande parte pelo zelo que o líder tem da cultura daquela empresa, sim, né, Sérgio? Sim. Claro, hoje em dia tem muito elemento de tecnologia que você pode usar. Tá. Falando aqui da RD, mesmo sem pedir autorização, não pedi, tô falando, tá? Eles têm um estúdio lá. Tá. De TV, completo. Sim, sim. Grandão, maior que esse aqui que a gente está hoje. Aquilo ali tem reuniões constantes, ou seja, a mesma mensagem que está em Parintins, está em Aracati. Tá a mesma palavra. Está em Rio, está no Rio, está em São Paulo. Ter um equipamento desse tipo que facilita ter uma comunicação, integrar na mesma comunicação, ajuda muito. Tá. Agora, por um outro lado, se não tiver o lado da liderança, do humano, do jeito de fazer, né, da cultura, do valor, e se não tiver o compartilhamento disso, não é um equipamento como esse que vai garantir que você tenha o mesmo atendimento em todo lugar. Incrível. Então, esse mistério desse molho, né, as grandes companhias bem-sucedidas sabem fazer muito bem. Né? Não é à toa que o RD tem 3 mil e poucas lojas. Né? Ou uma Pagamentos tem 1.600. Né? Uma DPSP tem 1.000 e não sei quantas. Né? Então, assim, quando você consegue, mesmo rompendo a geografia, de ir para um outro lugar que está muito distante do seu, imagina uma rede gaúcha que está no outro ponto, né? Que tem uma cultura muito diferente. Mas quando você consegue romper essa barreira geográfica e você ter a mesma cultura de atendimento, o mesmo jeito de fazer em outro lugar, isso é uma coisa digna de respeito, né? Muito difícil de fazer. E quando se faz, é impressionante. Ô Sérgio, eu não sei se todo mundo prestou atenção, mas você tem nessa série de falar de varejo dado estratégias incríveis. E uma delas que me chamou a atenção aqui, eu creio que todo mundo que está ouvindo, e eu vou fazer o pessoal de varejo ouvir, é, por exemplo, então, ter uma
Independente do tamanho, é possível ter uma universidade corporativa? Né? Por exemplo, eu tenho lá... Você sabe que tem gente que segue a gente com uma loja, 10 lojas... É possível não, tem que ter. Eu quero que você fale disso. Então, não, tem que ter. Ou só tem o líder quando tem vaga? Não, tem que ter uma formação constante, né? A gente fazia, e é uma coisa comum você ter um programa de trainee, ter um programa de qualificação. Muitas empresas têm. Na época que eu implantei o primeiro programa de trainee na PagMenos, pouca gente fazia. Fazia os grandes, a Ambev fazia, algumas empresas muito grandes, mas no nosso porte de 60, 70 lojas não tinha. Mas a gente tinha 3 turmas de trainee por ano. 3 turmas? 3 turmas por ano. O tempo inteiro tinha gente entrando na formação, passando pelo funil da formação e sendo formado. Tinha uma outra, por exemplo, sem ser liderança, a gente tinha uma demanda muito grande de farmacêutico. Tá. E aí eu criei um 0800 para tirar a dúvida da população. O primeiro 0800 do Brasil, acho que não existe. Se chamava Saque Farma. Um saque. Ah, eu lembro. A gente não vendia produto. Era só tirar assistência. Dúvida. Uau. Alguns professores da universidade. E aí eu usava o Saque Farma, que funcionava 24 horas por dia. 24 horas? 24 horas. Você tinha um farmacêutico 0800. Não, vários. 8 farmacêuticos por turno. E tinha demanda, né? Muita demanda. Tirava dúvida de médico, de paciente, de loja. Que isso, Que produto substitui o produto tal? Que esse produto pode ser usado de loja produto também. Tal. De loja também. Ainda hoje existe o Saque Farma. Mas para que usava o Saque Farma? Por que eu criei o Saque Farma? Formar gente. A lei... Formar gente. Pô, inteligente demais, pô. Então, toda vida eu pegava aluno da universidade, dava uma bolsa, o cara trabalhava ali o último semestre, os últimos 2, trabalhava 4 horas, 6 horas. Era uma mão de obra barata, claro, bolsista. Mas quando ele terminava a faculdade, onde que ele ia trabalhar? E ele sabia tudo de remédio. Retenção de talentos incríveis. Né? Então a gente tinha um sistema que você pesquisava, os sistemas banco de dados mesmo, bons eu não sei sabe falar o nome científico, mas dessas bases de farmacopeia. Tá, os biremes. E aí, tudo 24 horas por dia. Ainda existe, tá? Eu acho que se chegar lá na sede a próxima vez que eu for no Ceará, eu vou lá saber. Eu vou fazer uma foto. Mas existe ainda, deve existir com certeza. Ô Sérgio, porque assim, uma empresa cresce na medida do crescimento da liderança, e a gente já teve a oportunidade de discutir isso antes, né? Porque a liderança vai estruturando tudo isso. Eu tendo essas escolas, eu posso ter oportunidade de mostrar cultura. E mesmo que o cara não assuma um cargo, porque ainda há muita confusão de cargo gerente, cargo subgerente, cargo supervisor, porque todo mundo pode ser um líder, então. Eu diria que essa formação tem que ser compartilhada. Tá. Né? Eu acredito na oferta por parte da empresa. Tipo, tem aqui as vagas, ok? Mas acredito no ser humano que ele gerencia a sua própria vida. Ele tomou uma decisão. Isso. Ele tem que ter um propósito, ele tem que saber onde ele quer chegar. Que disciplinas eu tenho que aprender para chegar onde eu pretendo chegar. Sim. Se eu tenho um propósito, você sabe que você fala, tem que ter um quadro lá na frente, né? E trazer... E puxa ele para cá. E sai fazendo a execução. Se eu tenho um quadro lá na frente, eu preciso aprender isso aqui, que eu não sei. A empresa, o papel da empresa, oferecer um cardápio de opções. Tá. E o meu papel como profissional, aprender o que for preciso dentro do meu propósito. Fantástico. O ideal seria as empresas, toda vez que entra alguém, né, e fazer aquele treinamento de ambientação, um boarding. Trazer o cara pro barco. Quais são tuas possibilidades aqui? Uau. São essas. Existe esse mundo aqui de coisas. Olha para isso, né? E olha para onde você quer ir. Às vezes o cara entrou ali, ele é um ótimo farmacêutico, ele é um ótimo... A formação dele, sei lá, ciências biomédicas, né? Mas ele olha para sistemas e se encanta com sistemas, TI. E se encanta com outra área, e ele vai regulatório. treinar. E ele vai ser um cara formado em TI, super incrível, mas com a visão de saúde, que é uma demanda que ela é super urgente, legal, né? Então, assim... Então tem que ter esses dois vieses.
Eu sei que as empresas hoje em dia não cuidam mais das carreiras. Antigamente você entrava na empresa e você ficar lá a vida inteira, né? E aí você tinha os steps que você ia subindo, o nível de cargo. Sei que hoje em dia isso é mais complexo, mas uma empresa que tivesse essa visão de desenvolver aqui na pessoa essa gana de querer ter propósito, de querer aprender coisas e trilhar um caminho aqui, que às vezes é gerencial, outras vezes é técnico, e oferecer do outro lado o cardápio das opções, né? Eu acho que é um ganha para os dois lados, né? Muito e ganho. Uma possibilidade de ter gente retida por muito mais tempo. Né? E até você disse esse exemplo da outra mão, como o crescimento hoje é mais orgânico, não tão verticalizado, nem horizontal, ele pode até criar uma demanda, né, nova, desde que a empresa dê voz a ele, converse. Sérgio, que incrível esse episódio, cara, incrível. Formar, eu acho que se eu pudesse dar um tema seria o crescimento da farmácia formando novos líderes. E a empresa que dá oportunidade. Mas isso tem que fazer parte da cultura da empresa, Tem que fazer parte da cultura. Tem que fazer parte da cultura. Eu estou lendo um livro, eu estou tentando trazer para cá, para o Brasil, para o Future Trends. Não sei se esse episódio vai ser exibido antes ou depois. Tomara que dê tempo. Se eu terei ou não conseguido trazer, né? Mas vamos jogar o universo. Tentando trazer um cara do México que montou uma empresa super legal lá. Aliás, ele é a segunda geração. Inclusive, eu estou lendo o livro dele em espanhol, só tinha em espanhol. Eu baixei, eu manjo bem de espanhol, então tá uma leitura super legal. E essa história gira justamente em torno da cultura, né? Que a cultura é a coisa mais forte da companhia dele, né? E que já tem mais de quase 10 mil lojas, é uma empresa muito forte no México. E aí, por que eu quero trazer esse cara aqui? Não é para falar das 10 mil lojas, é para falar do que está em torno, do que está por baixo, né? As histórias que me interessam é a base, né? O que está dentro, né? O que está aí coberto, né? E que a pessoa chega lá e descobre. Né? E é muito legal, assim, quando você vê uma história, e ele escreveu um livro, contando essa história, né, do que está por trás, o que aprendeu com o pai, da base ele tem um esquema lá na empresa de dar pelúcias. E as pessoas compram, inclusive, as pelúcias, e alguns funcionários ganham as pelúcias por mérito, pelúcias super especiais. Essa empresa que estou falando chama Farmácias Similares Dr. Sims. Né? Se quem quiser pesquisar a história na internet, é no México. E ele tem, então, tá por trás da cultura, tem essa história da pelúcia, tem os bottoms, os simi-ninjas, como ele chama, né? Você entrou agora, você agora é um simi-ninja, né? Você é um simi-samurai, né? Ninja não, samurai. Que é a cultura que eles estabeleceram ali, que eles desenvolveram. Então, assim, por trás de todo o negócio que você olha e está bem sucedido, tem uma cultura boa, tem uma cultura forte, tem uma liderança que acredita nos símbolos, acredita nos rituais, acredita no propósito, tenta passar o propósito para as pessoas, né? Que aquilo é muito fluido, muito simples, né? E que as pessoas têm que se engajar em torno desse propósito. Infelizmente, quem não está engajado, quem não vai se excluir naturalmente, né? Se a gente selecionou bem, já é um primeiro passo. E o ideal é que tenha todo mundo em torno dessa conversa, né? As organizações, de um modo geral, são uma grande conversa, né? Uma grande conversa sobre coisas, sobre possibilidades, sobre fazer melhor, sobre atender melhor o cliente, né? Não é sobre dinheiro, não é sobre hierarquia, não é sobre cargos. Não é nada disso. No fundo, somos nós, os humanos, que importamos, que estamos atendendo outros humanos. E é isso que importa, é isso que tá. Eu amálgama de tudo. Que amarra tudo. Nesse episódio, você teve a oportunidade de falar sobre expansão, formação de líderes, até porque é uma demanda muito urgente. Alguém fala assim, não tenho gente boa no mercado. O Sérgio respondeu sobre isso. Tem dentro de casa. O Sérgio respondeu. Pesquisar. O Sérgio hoje respondeu sobre, de uma forma muito simples, o objetivo, o propósito e a meta. Eu espero que você tenha gostado. Mais um LXP Talk, Sérgio. Que incrível foi esse episódio. Nos vemos em breve. Aproveite, reveja. Tudo isso que está aqui é seu. É seu. Leva para você, né? E usa, né, da melhor maneira possível. Às vezes eu costumo dizer, né?
Algumas coisas que a gente se depara com muita coisa diferente. Às vezes, na hora, a gente não entende o objetivo daquilo. Por quê, né? Isso parece uma bobagem. Eu levo tudo para mim. É. Às vezes, a gente não tá com a sabedoria, o Sim. momento de entender certas coisas. É. Mas tem um momento que eu tô lá, caramba, olha o que aconteceu. Aquilo que eu vi faz mesmo todo sentido, né? Então, faz. se alguma coisa não fizer sentido para você, leva para você mesmo assim. Leva. Talvez algum momento vai precisar. E, Sérgio, você tem sido extremamente generoso com o seu conhecimento, isso faz parte do seu propósito. E as pessoas, eu tenho andado, têm comentado. Eles têm comentado, falei, cara, que sacada, por quê? Você está aqui liderando uma Abrafarma, né? e você aberto. E hoje eu consegui entender nesses 2 episódios o porquê que você tem sido cada vez mais assim. Sempre. Obrigado. É isso aí, o meu legado. É isso aí. Gente, vejo vocês. Não esquece de curtir, comentar. Se tiver pergunta, coloque aqui, que isso chega lá no Sérgio. O Sérgio lê tudo. E veja em breve novas notícias a nosso respeito. Tchau!